Aqui nós somos uma família. As pessoas que estão assistindo também dos lares que nos acompanham, irmão. A gente tem acompanhamento assíduo de outros estados, também fazem parte dessa família. Então, meu irmão, nós nos ajudamos, nós estamos juntos, nós nos comunicamos. Paulo vai dizer, no livro, se eu não me engano, 2 Timóteo, ele vai dizer que a pior coisa, o que mais interfere na igreja, é a falta de comunicação, ou a comunicação errada. Porque deixa eu te dizer uma coisa, um dos fatores de desobediência é a pessoa não entender a comunicação. Nem sempre a pessoa desobedece porque ela quer desobedecer, mas ela não prestou atenção na comunicação e a comunicação saiu falha. E quando a comunicação sai falha, irmão, a gente fala, irmão, pinta de verde, o irmão vai lá e pinta de azul. Ah, porque ele é ruim, ele está fazendo... Não, mas ele não prestou atenção na comunicação. E a nossa comunicação precisa estar alinhada. Amém? Mais algum aviso que eu estou esquecendo? Glória a Deus. Agora eu posso começar a pregar. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, verso de número 25. Mateus, capítulo de número 27, verso de número 25. É um texto que apenas no Evangelho de Mateus você vai achar esse versículo. E é tão interessante e tão rico, mas às vezes a gente passa sem dar a devida importância. Mateus, capítulo de número 27, verso de número 25. Quem encontrou diz amém? Quem não encontrou diz espera, pastor. Diz assim: todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. De quem nós estamos falando? De Jesus. A Bíblia vai dizer nos versículos anteriores que, como de praxe na Páscoa, era se liberto um prisioneiro. E a Bíblia vai dizer que naquela época o governador daquela cidade era Pilatos. E Pilatos expõe dois opostos bem gritantes. Pilatos pega Barrabás, preso por estupro, roubo e invasão, e pega Jesus, a qual Roma não tinha identificado erro algum, crime algum da parte dele. Quando Pilatos apresenta os dois para a população, a Bíblia relata que o pátio do governo de Pilatos estava lotado de fariseus e saduceus. Os judeus faziam parte do pátio do governo. E quando foi oferecido ou anunciado para soltar um prisioneiro, a Bíblia conta que eles começaram a gritar: solte Barrabás. E nesse momento, Pilatos manda trazer uma vasilha de água e começa a lavar as mãos e diz para a população: olha, o sangue deste homem não está em minhas mãos. O que ele quis dizer? Olha, não fui eu em que condenei um homem inocente. Quem está condenando um homem a qual Roma não acha crime nenhum são vocês. E nesse momento o povo começa a gritar que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, fazendo menção de que eles optavam assim pela morte de Jesus e pela soltura de Barrabás.
E a história nos conta que Barrabás era tão perverso que ele não fica solto, livre, nem ao menos um ano. A Bíblia diz que Barrabás continua com os crimes, a Bíblia não, a história diz que Barrabás continua com alguns crimes, e de uma vez ele invade uma casa e estupra crianças, e esses pais das crianças matam Barrabás dentro da própria casa. A Bíblia vai dizer que Jesus é condenado, Jesus é entregue à morte sem ter cometido ao Estado nenhum crime. Jesus ele não veio para transformar a lei, mudar a lei ou nada disso, ele veio para cumpri-la. O que Jesus fez foi cumprir a lei, e como também um bom cidadão, ele cumpriu as leis de Roma. Ele não veio causar uma revolução contra o Império Romano, como alguns judeus assim queriam. Ele não veio com um cavalo branco e nem com vestes reais para tomar Israel de Roma. Muito pelo contrário, ele veio cumprindo todas as regras que César tinha estabelecido e que Pilatos fazia se cumprir em Jerusalém. Jesus pagava imposto, Jesus não pisava na grama, Jesus não furava o farol vermelho, Jesus ele respeitava todas as leis, porque foi assim que ele veio fazer. E dentro dessas leis que ele respeitava, existia uma que ele veio cumprir, que era a lei da expiação. Deixa eu te dizer uma coisa, nos dias de hoje, pouco nós falamos do sacrifício de Jesus, e quando nós falamos do sacrifício de Jesus, parece que nós só lembramos da morte. Quando nós chegamos a fazer a memória do sacrifício de Jesus, parece que ele apenas morreu, parece que ele apenas sofreu, e não foi bem assim a história. Além da Bíblia dizer que ele ressuscitou no terceiro dia, e por isso que nós temos a liberdade de entrar na presença do Senhor, porque ele destruiu o templo e construiu em 3 dias. A morte de Jesus fazia a expiação apenas pelos nossos pecados, mas o sacrifício por inteiro, ele precisava vencer a morte. E muitas das vezes nós esquecemos agora daquilo que Jesus fez por nós e tratamos isso como se não fosse tão importante assim. A história bíblica mais emocionante que tem é quando nós vamos imaginar a crucificação. Tem um livro muito conhecido que fala que é a crucificação segundo um cirurgião, que vai te dar uma noção real daquilo que Jesus realmente sofreu fisicamente. Se as mulheres acham que o parto é a pior dor, a crucificação, segundo um médico, é equivalente a um parto de 27 bebês. Então vocês conseguem, as mulheres já deram até uma glória a Deus, irmão, porque elas sabem o que elas sofrem. E se torna mais doloroso porque tinha que se cumprir a palavra. Ele não podia quebrar nenhum dos ossos. Como ele não podia quebrar nenhum dos ossos, todos os puxões, todos os arrastões deslocavam as suas juntas para que os seus ossos não viessem quebrar. Porque a palavra precisava se cumprir. Aquilo que nós julgamos emocionante é o maior sacrifício que você vai ver na história. Porque deixa eu te dizer uma coisa, diante daquilo que Jesus entrega, diante daquilo que Jesus faz, diante daquilo que Jesus se torna, nós, no mínimo, ao olharmos a cruz ou a chegarmos num dia desse
em fazer memória dele, nós precisamos muitas das vezes nos envergonhar com aquilo que nós entregamos. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não se entregou para que você não tivesse que entregar algo. Muito pelo contrário, Jesus se entregou para que você pudesse entregar algo. Porque antes do sacrifício de Jesus, você não poderia entregar nada a Deus. Nada era recebido por Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a expiação acontecia, mas acontecia somente de uma mão, a mão de um sacerdote. Porque era uma pessoa que se separava, se consagrava e não vivia outra coisa a não ser o sacerdócio. Sobre a mão dele, Deus até recebia o sacrifício, mas também se ele tivesse errado, ele era morto na hora. Não tinha conversa. Não tinha um meio termo para o sacerdote. Ou ele andava na risca ou ele era morto. Ponto. Assim que funcionava a lei. Quando Jesus faz a entrega, quando Jesus se entrega, Ele permite e abre-se um lugar para que nós pudéssemos também entregar algo e não que nós ficássemos sem entregar nada. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, o sacrifício só mudou. Então vamos lá. Antes da morte de Jesus, nós estávamos sobre uma lei de pecado. Adão, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou melhor dizendo, somente do conhecimento do mal, porque o bem Adão já conhecia, Adão se coloca debaixo do jugo do mal. Adão se coloca debaixo do jugo do pecado. Todo sacrifício se tem uma recompensa, seja bom ou seja ruim. Não existe sacrifício que não é recebido. Adão faz um sacrifício. Ele sacrifica tudo aquilo que ele vivia com Deus. Ele sacrifica a sua eternidade. Ele sacrifica o seu relacionamento. Ele sacrifica a sua paz, o seu descanso em Deus, para conhecer aquilo que ele não conhecia. Adão coloca no altar para Satanás tudo aquilo que ele tinha com Deus, para o simples fato de ter uma curiosidade de saber aquilo que Deus conhecia. Adão entrega todo o bem que ele vivia, toda a paz que ele vivia e todo o trabalho que ele tinha que fazer, único, exclusivamente, que era descansar, ele entrega em sacrifício para conhecer aquilo que ele não conhecia. Por curiosidade, Adão entrega a sua eternidade com Deus para conhecer aquilo que era proibido. Depois desse sacrifício, Adão passa a ter conhecimento do mal, da malícia, da iniquidade e do pecado. Coisas que Adão não conhecia antes. Adão não pensava mal. Adão não era malicioso. A partir do momento em que Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele percebe é que ele está nu. Algo que ninguém naquele jardim tinha percebido. Deixa eu te dizer uma coisa, você já viu uma diferença entre um animal, você enfiar uma roupinha no animal doméstico ou deixar ele sem roupinha? Não, porque ele não tem o conhecimento da nudez. Ele não tem o conhecimento da nudez. A nudez que nós conhecemos hoje, ela se veio através de Adão. Porque a nudez que Deus colocou dentro do coração de Adão não era a nudez com malícia, com erotismo. Não se tinha esse tipo de nudez. A nudez que Adão
recebe agora fruto e consequência do seu sacrifício, ele começa a olhar pelo pecado, através do pecado e para pecar. Nós fomos colocados debaixo de uma lei que nós não queríamos. Nós não escolhemos, mas fomos colocados debaixo de uma lei. Assim, desde o início, Deus criou o plano da expiação. O plano da expiação se fundamentava na morte de um animal, a qual iria derramar todo o sangue e limpar o altar, para que Deus pudesse falar. O sacrifício de animal, irmão, ao contrário do que todo mundo acha, não foi criado por nenhuma religião de matriz africana ou qualquer outro tipo de coisa. O próprio Deus ordenou. O próprio Deus ensinou. Até porque o primeiro animal que você vê sendo morto na Bíblia não é por Moisés. O primeiro animal que você vê sendo morto na Bíblia é por Abel. Abel mata um cordeiro e entrega para Deus. Abel faz uma oferta. A expiação era para remissão de pecado. Então Deus determinou que um cordeiro seria morto, uma ovelha seria morta para a remissão de pecado do ser humano. Só que era tão complicado, porque deixa eu te dizer uma coisa, existiam 3 sacrifícios. O primeiro sacrifício era o sacrifício diário. Olha como era caro viver na lei. Porque se você quisesse ter a sua casa em comunhão, você tinha que matar um cordeiro todos os dias, em agradecimento e perdão dos pecados que você não tinha conhecimento. Porque deixa eu te dizer uma coisa, você já parou para pensar quantas das vezes que você peca sem ao menos ter a intenção de pecar? Que a sua mente, o seu corpo, o seu desejo já vai voltado para o pecado, sem ao menos você tentar discernir isso. Então, o homem da casa, o chefe da casa, já fazia essa expiação. Segunda expiação, que era a oferta de Páscoa. A oferta de Páscoa já era diferente. A oferta de Páscoa era somente pelo sacerdote. Todo mundo levava uma ovelha, um cordeiro para o sacerdote. E o sacerdote assim fazia a expiação de todo aquele sangue. Ele enchia o sangue de todas as ovelhas dentro de jarros, de odres, e aspergia dentro do Santo dos Santos, em cima do altar, para perdão de pecados. Terceiro tipo de aspersão era a aspersão que se fazia quando você recebia uma bênção muito grande. Exemplo, por que Deus recolhe a oferta de Abel e não recolhe a oferta de Caim? Porque, de modo figurativo, Abel estava entregando não uma ovelha, não o melhor do rebanho, mas Abel estava ali entregando a gratidão dele para Deus. Pela que bênção que ele recebeu? A vida. Caim não fez isso. Caim podia ter pego uma ovelha para sacrificar a Deus, por mais que ele trabalhava com as hortaliças. Mas ele decidiu fazer o diário, o normal, o habitual. Aí eu vou pegar aqui as hortaliças aqui, vou lá, entrego, acabou, fim. Mas Abel não. Abel foi entregar algo a mais por nada ter recebido. Como assim, pastor? Abel estava satisfeito pelo simples fato dele ter tido a vida. Não pelo dia ou pelo pecado dele, mas ele estava satisfeito com Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, quanto tempo faz que você não entra para cultuar pelo simples fato de estar satisfeito a Deus? Então, se
existiam essas 3 ofertas com o cordeiro. A oferta de Páscoa, talvez ela tenha tido um emblema muito maior, porque foi a libertação do povo de Israel do Egito, e foi ali a sentença de salvação dos primogênitos. Quando a Bíblia continua a contar e várias outras pessoas começaram e tornaram o sacrifício cada vez mais habitual, a Bíblia, no livro de Isaías, começou a chamar Jesus de Cordeiro. O livro de Isaías, a partir do capítulo de número 53, começa a colocar Jesus como um cordeiro, aquele que seria entregue, aquele que seria colocado à morte para a expiação dos pecados. Só que quando a Bíblia começa a colocar Jesus como um cordeiro, a Bíblia vai dizer que o cordeiro, o sacrifício, não era de Jesus. O sacrifício era de Deus. Era Deus que estava oferecendo algo. Era Deus que estava entregando algo para as pessoas. E quando Deus começa a preparar o sacrifício, e Ele já tinha deixado muito claro o que iria acontecer com Abraão e Isaac em cima do monte, Ele deixa mais claro ainda, quando você vai ler Isaías 53, capítulo de número 10, Isaías capítulo de número 53, verso número 10, que Isaías vai dizer, olha, fez ter prazer em moê-lo, em fazer sangrá-lo, em fazer sofrê-lo, Deus sentiu prazer. Olha que loucura, porque deixa eu te dizer uma coisa, o unigênito era Cristo, não é eu e você. E unigênito não significa igual a primogênito primeiro. Não, ele é único. Não tem outros. Nós fomos adotados. Nós não somos filhos legítimos. Nós somos adotados. E a Bíblia vai dizer que Deus entrega o seu unigênito. João 3,16 talvez é o texto mais lembrado no Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Adão decide entregar para o homem, por causa de Adão, tudo o que ele tinha de melhor, que era Cristo. Quando você entra na expiação e começa a ver o plano de redenção de Deus, você vai ver que Jesus começa a ser tratado como um cordeiro, e começa a ser colocado no mesmo sentido de oferta a qual um cordeiro tinha. A oferta por remissão de pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, a morte entrou por um homem e a morte precisava sair por um homem. Nós todos éramos condenados simplesmente à morte. Só a morte. Única e exclusivamente a morte. Não tínhamos como nos salvar. O inferno já era a nossa morada. Nós não tínhamos uma opção de ir para outro lugar. Nós iríamos para o inferno. Quando Adão decide entregar a eternidade com Deus, ele garante para o homem a morte eterna, a condenação eterna. Jesus, quando se entrega, ele toma a morte para que nós pudéssemos ter de volta a vida. Jesus começa a ser tratado como cordeiro, e quando você chega no livro de Apocalipse, 28 vezes você vai ver o nome cordeiro para se tratar de Jesus. A Bíblia diz, e nós sabemos que ele morreu, ele ressuscitou e ele fez o sacrifício. Por isso nós estamos aqui, e Paulo vai ensinar algo fantástico. Ele vai dizer, olha,
todas as vezes que você se reunir, façam isso em memória de Cristo. É tão engraçado isso, ou inteligente, que Paulo está dando uma brecha e dizendo facilmente que existem outras formas de nos reunir. A gente pode fazer culto para outras, direcionados a outras coisas. Porém, todas as vezes que for voltado para o sacrifício, nós precisamos lembrar disso vivificamente. Porém, nós chegamos nos dias de hoje, a qual o sacrifício já não é mais lembrado por ninguém daquilo que Cristo fez. Vertentes cristãs levam-se em conta o Cristo pendurado na cruz para falar que é um Deus, nem ao menos mais a ressurreição. Vertentes cristãs vão se preocupar mais com o que nós temos aqui, agora, com o que vai ser feito aqui e agora, do que com a nossa salvação. Porque quando nós falamos de sacrifício, parece que estamos falando de um escândalo que há em uma lacuna do Evangelho. Quando nós falamos em algo sacrificial, nós falamos, parece que é errado. Isso não está no Evangelho, isso não está nas Escrituras. Como eu ouvi essa semana, uma coisa tão que está na moda falar, de um pregador que é tão famoso. Para você ter uma ideia, ele tem 10 milhões de seguidores só no YouTube. Ele falando que se Jesus levou sobre ele todas as maldições, não existe mais maldição no nosso tempo. Maldição hereditária, isso é coisa de, como que ele disse, teólogo antigo. Se nós entrarmos numa vertente louca dessa, nós vamos falar que não existe mais pecado no nosso tempo, porque ele levou todos também. Se nós levássemos ao pé da letra uma vertente dessa, nós vamos dizer que não existe mais doença, porque ele levou todas também. Daqui a pouco nós estaremos falando que nós somos santos e não precisamos mais de salvação. Porque se ele já fez o sacrifício, nós não precisamos sacrificar mais nada. Para que sacrificar? O texto que mais gera polêmica, irmão, nos dias de hoje, é o negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Gerava polêmica na época de Jesus, porque a morte de cruz era uma morte para condenado, era a vergonha. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus tanto se entregou para ser crucificado, que a cruz que ele estava não era dele. Não era do tamanho dele. Não era da largura e nem do peso que ele conseguia aguentar. Até mesmo que a Bíblia vai dizer que um homem chamado Simão, como alguns conhecem como Cirineu, e Cirineu, irmão, é só quem nasceu na cidade, e não é o nome dele, mas um homem chamado Simão é obrigado, ele não foi por gosto, ele foi obrigado a ajudar Jesus a levar a cruz. Porque a crucificação seriam 3 bandidos. O do meio, o Império Romano estava preparando para Barrabás. Então entenda uma coisa, tudo já estava pronto para Barrabás, que por sua descendência era um homem muito mais alto, muito mais forte que Jesus.
A casa de Barrabás já tinha sido destruída, porque eu não sei se você sabe, mas para crucificar alguém, as madeiras da crucificação eram as madeiras do telhado da casa da pessoa. Eles derrubavam a casa. Então, quando Jesus aparece na cena, parece ser uma coisa inesperada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus se entrega à morte em sacrifício. Não foi Satanás que planejou a morte de Jesus. Até mesmo que a última coisa que Satanás queria é que Jesus morresse. Porque se Jesus morresse, iria ser feito sacrifício. Sendo feito sacrifício, quem ia perder a ele? Em nenhum momento ele planejou, arquitetou e empurrou Jesus à morte. Sendo que uma das cenas mais teologicamente incorretas que nós vamos ver daquele filme A Paixão de Cristo é quando Jesus está sendo chicoteado, Satanás está passando por trás da multidão. Mentira! Porque o sangue já estava sendo aspergido. Satanás já estava sendo derrotado e ele não estava rindo. Então, o que Satanás sempre tentou fazer foi: olha, se você é Cristo, se lança daqui de cima, anjos vai te pegar. Testando a humanidade de Cristo. Por testar a humanidade de Cristo, ele estava fazendo Jesus se suicidar. Se suicídio, há uma coisa que, biblicamente falando, não se tem certeza, mas se tem a intenção do não perdão, Jesus iria ser condenado. Como até nós ouvimos na pregação do domingo passado, tornar as pedras em pão não era para se saciar sua própria fome. Tornar as pedras em pão era para acabar com um problema político que existia, e acabando com o problema político, ele ia ser ovacionado, e a palavra não ia se concretizar. Satanás oferece tudo que tem desse mundo, porque aceitando tudo que tem desse mundo, ele aceita a mesma oferta que Adão aceitou. Toma toda a eternidade, toma todo o relacionamento que eu tenho com Deus, aí em troca daquilo que você está me oferecendo. Em nenhum momento Satanás direcionou a morte de Cristo, até mesmo que até a possessão de demônios na vida de Judas foi por ordem de Deus, não foi por Satanás. Porque quando Jesus fala na mesa: olha filho, vai lá, faz o que você tem que fazer, a Bíblia diz que Judas é possesso de demônios naquele momento. Deus liberou uma palavra, Jesus liberou uma palavra para que acontecesse. Segunda coisa que nós precisamos olhar: Jesus, ele se entregou, em nenhum momento ele foi arrastado. Ele não foi arrastado para lugar nenhum. Se é para o Sinédrio, vamos para o Sinédrio. Se é para Pilatos, vamos para Pilatos. Se é para Herodes, vamos para Herodes. Se é para o Gólgota, vamos para o Gólgota. Ele se entregou em sacrifício para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar com Ele, não de sacrificar também. Você consegue entender isso? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, o Evangelho é sacrifício. Por que existem muitas pessoas que desistem do Evangelho? Por que existem muitas pessoas que não se entregam por completo, não se entregam por inteiro? Porque quando chega no momento do sacrifício não está disposto. Acha que a morte de Jesus foi para levar sobre ele todas as nossas maldições, então eu não sou mais maldito. Foi para levar todos os meus pecados, então eu já não peco mais, eu não sou considerado pecador. Foi para levar todas as minhas doenças, então eu não posso mais ficar doente. Foi para levar tudo, e não foi bem assim.
A morte de Jesus abriu um caminho para que você pudesse voltar a sacrificar. Só que agora não cordeiro. Agora a gente não está falando de cordeiro. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: cordeiro já foi. Agora nós estamos falando de outro sacrifício. Abra sua Bíblia em Romanos 12:1, fazendo favor. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Olha que loucura. O homem agora, ele não precisa mais se sacrificar por expiação. Ele não precisa mais pegar um animal, cortar, fazer sangrar, nem nada disso. Nada disso. Ah, por que isso parou? Era errado? Não, era certo antes da vinda de Jesus. Mas o nosso Cordeiro Pascual se entregou. Ele não levou só o pecado daqueles daquela época, ele levou daqueles que ainda iam nascer e que vão nascer ainda. Ele deu a oportunidade de condenados saírem do estado de condenação, porque a maior pregação que Jesus fez não foi em vida, foi depois de morto, libertando aqueles que estavam cativos do lugar de cativeiro e dando a oportunidade de serem e saírem para a luz. Ele ressuscitou, vencendo a morte, a consequência ou a recompensa do sacrifício que Adão fez. Só que não é que ele não espera nada agora de nós. Paulo vai explicar, meus irmãos, eu clamo pela misericórdia de Deus para que vocês entendam que vocês precisam se entregar como sacrifício vivo e agradável, santo a Deus. Você consegue entender isso? E Paulo vai além, ele vai falar: olha, você quer aprender o que é culto? Culto é se sacrificar. Porque não existe culto sem sacrifício. A lei não mudou, o sacrifício mudou. Antigamente não existia culto se não tivesse o cordeiro sendo sacrificado. Agora não existe culto se eu e você não viermos para se sacrificar. A morte de cruz nos deu o direito de entrarmos na presença para uma única coisa: o sacrifício. E quando nós falamos de sacrifício, parece que a igreja tem uma barreira. O cristão tem uma barreira. Porque o pior não é não conseguir, o pior é não querer. Você já percebeu que nos nossos dias parece que tudo se transformou, certo? E eu não estou falando lá fora, eu estou falando dentro da igreja. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: irmão, hoje é uma palavra pastoral. Porque às vezes a gente espera uma palavra de evangelismo, às vezes a gente espera uma palavra de cura, às vezes a gente espera uma palavra de profecia, e Santa Ceia é lugar de papo pastor, irmão. Você entende isso? E às vezes, irmão, o nosso sacrifício é até a página B, porque a página C já não é mais legal. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, e eu não estou dizendo: estão fazendo festa caipira na igreja. Irmão, quem dera se isso fosse trazer o mundo na igreja, seria mais fácil para resolver. Eu estou falando de pecado. Eu estou falando de pecado. Eu estou falando de pacto com outros deuses,
pacto de sangue, estão empurrando dentro da igreja, como se nada tivesse acontecendo. Ei, irmão, está se sacrificando para outros deuses dentro da igreja. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você foi chamado para uma coisa aqui na terra, para ser um sacrifício vivo, um sacrifício ambulante, um sacrifício que aonde você andar as pessoas conseguem ver Cristo, as pessoas conseguem sentir o cheiro de Cristo, as pessoas conseguem ver a atitude de Cristo, as pessoas conseguem ouvir Cristo no som da sua voz, as pessoas conseguem ver Cristo em tudo aquilo que você posta, que você faz e que você vê, e Cristo consegue se ver em você. O sacrifício da cruz aconteceu por causa disso. Um que não tinha culpa se entregou para que nós que temos culpa não morrêssemos, mas nós que temos culpa precisamos cumprir a nossa obra. E qual que é a obra? Sacrificar. Ei, irmão, esse evangelho light, esse evangelho vegano que estão pregando por aí, irmão, não dá certo. Não dá. Evangelho, irmão, é carne, é feijoada. Ou muda, ou muda. Ou o evangelho vai te mudar. Você não consegue alargar o evangelho, não. O evangelho já tem uma forma. Cristo já tem uma forma. Ou anda com Ele ou não anda. Nós temos uma responsabilidade hoje. Não é só de fazer memória, mas é de sacrificar o nosso corpo vivo em memória de Cristo. É o culto, talvez, alguns vão dizer que é o culto mais importante. Ei, querido, participar da Santa Ceia é participar do corpo e do sangue de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: participar do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos falando sobre sacrifício. Sacrifício. Você consegue entender isso? Sim ou não? Sabe por quê, querido? Participar do corpo de Cristo, se nós formos olhar tudo aquilo que Ele fez por nós, e eu não estou dizendo de obra, eu estou dizendo de morte. A Bíblia vai dizer que Ele tomou 39 chibatadas, e cada chibatada tinha 7 pontas de ossos. As 7 pontas de ossos laceravam Ele. Você já somou mais ou menos quantos cortes que Ele tomou no corpo? Participar do corpo de Cristo é participar da coroa de espinhos que os soldados romanos colocaram na cabeça dele, deram um bastão na mão dele, começaram a chamar de rei dos judeus, e naquele momento eles tomam um bastão e começam a bater na coroa de espinho para aqueles espinhos fenderem o seu crânio e o seu cérebro começar a inchar. Da morte não se via mais a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Não é que tinha caído, é de tanto que a cabeça tinha inchado. Ele sangrou até a última gota. E tem gente dentro do evangelho que não quer sacrificar nada. E eu não estou dizendo, irmão, que existem pessoas que acham que sacrificar bebida, balada é o seu maior sacrifício. Para com isso, meu querido. Você saiu da balada, você saiu da bebida, que você sabe que faz mal para você. Você saiu da droga porque ia te matar. É simples. Porque a gente sabe, o caminho dos vícios são 2. A morte, ou você encontra Cristo no meio do caminho. Não tem outro. Isso não é sacrifício. Sacrifício é você se doar ao evangelho. Sacrifício é você estar de corpo e família, mente
mente, trabalho, saúde para o Evangelho. É se entregar a Cristo em tudo que Ele precisar, em tudo que Ele quiser. Nós estamos disponíveis. Fazer parte do corpo e do sangue é isso. É se rastejar se precisar se rastejar. É limpar se precisar limpar. Paulo vai dizer, olha, para que em vocês opera a vida, em mim opera a morte. Para que vocês conheçam a vida através de Cristo, eu me mato todos os dias. Eu pego um barco, eu enfrento tempestade, eu sinto dor, eu sou desprezado, eu passo por solidão, eu sinto frio, eu sinto fome, para que essa pregação do Evangelho chegue até vocês, para que em vocês chegue a vida. Todos os dias eu sou entregue à morte, porque eu amo a Cristo. Isso é um culto, isso é um sacrifício. E Ele mesmo vai ensinar, olha, vocês querem saber o que é um culto? Com entendimento, porque racionalidade vai dizer que precisa ser raciocinado. Não é entregue por emoção, é por raciocínio. Você precisa pensar. Paulo está dizendo, um culto racional precisa ser pensado, e para ser pensado precisa ter um sacrifício. E agora o sacrifício já não é mais um cordeiro morto, agora sou eu e você que somos vivos. Se nós temos que sacrificar, e a entrega precisa ser agradável, não é qualquer entrega, não é qualquer entrega, ela precisa ser agradável. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala, meu irmão, a entrega do seu culto está sendo agradável? Agradável para quem, pastor? Para Deus. Porque quando nós estamos aqui em cima louvando, nós não estamos louvando para uma plateia, nós estamos louvando para um Deus. Nós estamos levando a plateia também a adorar a um Deus. Quando a dança está dançando aqui na frente, ela não está dançando para você ver os passos, se são bonitos ou não. Ela está dançando para Deus e levando a plateia a se movimentar para Deus. Porque o salmista Davi vai dizer, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo da voz, ele está dizendo de tudo. Tudo que tem fôlego. Então o nosso movimento, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso ouvir, os nossos gestos precisam louvar ao Senhor em um ambiente de culto. Quando eu estou aqui pregando, a voz que está chegando ao seu ouvido, ela é minha. Mas quem está respondendo o culto que você fez é Deus. Porque culto é uma conversa. E toda pergunta com Deus tem resposta. Ah, pastor, mas Deus não fala comigo. Você está no ambiente certo, fazendo o sacrifício certo, porque talvez Ele não fala porque você não falou com Ele. Soltar palavras ao vento não quer dizer que você está falando com Deus. Simplesmente olhar e gritar para cima e falar que falou com Deus, isso não quer dizer nada. Conversa com Deus precisa ser direcionada. E Ele vai explicar como. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vá conversar com o seu Deus que está em secreto. E Ele, o Deus que está em secreto, responderá publicamente. Mas Ele está no secreto. Ele tem um lugar. A Deus está em todos os lugares, irmão, eu já falei sobre isso. Deus não está em todos os lugares.
Deus olha todos os lugares, mas a presença dele não está em todos os lugares. Irmão, Deus não está no meio de uma chacina. Deus não está num sacrifício de animais. Deus não está onde o pecado está. Deus não está. Ele consegue ver, mas a presença não está em tudo. E a gente precisa começar a se preocupar com isso, porque nós precisamos andar aonde a presença de Deus está. Se a presença de Deus não está, se não cabe a presença de Deus, não nos cabe. Você entende isso? Você é um sacrifício vivo. E deixa eu te dizer uma coisa: existia um pedido para que algo fosse sacrificado. Você sabia qual que era? Não podia ter defeito. Não podia. Jesus nos deu a oportunidade de voltar ao sacrifício. Agora não precisa matar mais nada, agora é vivo. Agora não precisa, irmão, gastar. Imagina se nós precisássemos comprar um cordeiro por dia. Mas agora você pode se sacrificar todo dia. Ei, irmão, eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de trabalho de igreja. Porque deixa eu te dizer uma coisa: o trabalho da igreja, a forma que você se move no trabalho da igreja, revela o seu sacrifício com Deus diário. Não tem como o sacrifício diário com Deus ser excelente e a entrega na igreja meia boca. Não é assim. Porque se você entende o que é a casa de Deus, você vai entregar o melhor, da melhor forma. Mas eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou falando do seu sacrifício com Deus. A sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Olha tudo que nós vimos. Ele morreu, Ele sofreu, Ele ressuscitou, para que você pudesse ter a oportunidade de sacrificar. Será que o seu sacrifício hoje não traz vergonha comparado ao sacrifício dele? Porque precisa ser agradável. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você acha que Deus espera qual sacrifício seu? Qual que foi o dele? Você acha que Deus está querendo de você um sacrifício mais ou menos? Você acha que Deus está querendo de você todos os dias na igreja? Você acha que Deus está querendo de você o quê? Qual foi o sacrifício de Deus para você? Irmão, teve para um homem que ele pediu a mesma coisa. Ele olhou para Abraão e disse: olha, amanhã você vai subir no monte. Leva a faca, leva a lenha, e o sacrifício vai ser Isaac. Vamos matar Isaac lá em cima do monte. Você vai matar Isaac para mim. Irmão, a Bíblia diz que Abraão só fez aquilo porque ele confiava tanto em Deus, que sabia que mesmo que Deus precisasse ressuscitar Isaac para cumprir a promessa, ele sabia que Deus ia fazer. Isso é entrega. Ei, irmão, às vezes Deus está pedindo para você tão pouco e você não consegue. Irmão, já foi o tempo em que a igreja se perdeu achando que sacrificar o Senhor era vir todo dia para dentro da igreja. Irmão, para com isso. Tem gente que vem uma vez no mês que entrega melhor que você. Não que vir para a igreja é algo desnecessário. Não é isso. Vir para a igreja é entender quem é Jesus e o que Ele nos pediu. A Bíblia vai dizer que Jesus pede para que a gente viva em comunidade, viva em união com os irmãos.
Você vai viver em união comigo como? Eu na minha casa e você na sua? Isso não é união. E outro ponto, culto precisa ter pessoas. Você pode ter momento de oração em casa, você pode ter um momento de leitura, um devocional, mas culto só é culto com pessoas. Se você não quer mais vir para a igreja, não se preocupe, irmão. É simples, abra as portas da sua casa todos os domingos, chama todos os seus vizinhos e faz um culto lá dentro. Você não precisa vir mais, mas cultuar você precisa. Não é sobre vir, é sobre o que entregar. Não é sobre estar, mas é o que trazer. Ei, irmão, vai me dizer qual foi a sua preocupação hoje cedo? Foi maior o que eu vou vestir ou o que eu vou levar para o culto? Foi maior como eu vou, o horário que eu vou acordar, o que eu preciso tomar de café, ou foi o que eu vou levar para o culto? O que eu vou levar? O que eu vou levar de oferta? O que eu vou levar de primícia? O que eu vou levar de louvor? O que eu vou entregar no culto? Será que os nossos objetivos diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não estão sendo pífios? Será que os nossos objetivos, mediante aquilo que Deus entregou por nós, será que o nosso sacrifício está em expectativa de Deus? Feche seus olhos por um momento nessa manhã. Nós iremos celebrar a ceia e não existe momento mais importante que esse. Primeiramente, eu queria te explicar algo. Não existe nenhuma base bíblica, texto bíblico, que vai dizer, olha, para você cear, você precisa ser batizado, você precisa estar santo. Não, santo a gente nunca vai estar mesmo. Nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer que a única coisa que nós precisamos fazer para ceiar é examinarmos nós mesmos e ver se condiz eu participar do corpo e do sangue de Jesus. E se condiz, a Bíblia não está falando sobre pecado. Não que você possa participar de qualquer forma, que a Bíblia também vai dizer que aquele que participa de qualquer jeito vai padecer no corpo e no sangue de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo sobre o sacrifício. Para você sacrificar, para você entregar, para você participar do corpo e do sangue, você precisa estar com consciência do que você está fazendo. Porque o corpo e o sangue, nós estamos falando sobre o sofrimento de Cristo. Cristo sofreu por nós. Por mim e por você, Cristo sofreu. E o sacrifício de Deus, irmão, foi tão grande que além da entrega, que houve a entrega de Cristo, ele ainda teve que se afastar de Cristo. Porque Deus não pode estar onde o pecado está. Ele é santo. Ele não pode negar a sua essência. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele estava carregando o pecado de todos. Com o pecado de todos, Deus não podia vê-lo.
pecado do mundo inteiro estava encobrindo Jesus. E a Bíblia vai mostrar claramente que emocionalmente o momento que mais Jesus sente foi esse, que o próprio Jesus sente o abandono e diz: Senhor, meu Deus, por que você me desamparou? Por que você me abandonou? Este foi o sacrifício. Essa é a razão de estarmos aqui. E o propósito de estarmos aqui é fazermos o nosso sacrifício, que agora é a nossa vida. Irmão, ceia é a melhor coisa que tem. Poderia ser diário, anual, semestral, trimestral, mensal, isso não importa. O que é importante é que todas as vezes que a gente se reunir para falar sobre isso, nós entregamos o melhor, que é a nossa ceia. Irmão, o que você tem entregado para Jesus? Qual que é o seu sacrifício está sendo? O que Jesus pode esperar de você? O que Jesus espera de você? O que Jesus espera, como ele disse para Pedro: Pedro, eu preciso de você, mas eu preciso de um amor sacrificial. Eu preciso de um cara doido que vai entregar a vida por mim. Eu preciso de um cara que vai morrer quando for necessário morrer. Não vai ter medo disso. É esse o sacrifício que o Senhor pede de nós. Sabe o que é complicado? Tem cristãos que não conseguem sacrificar nem o Big Brother, quanto mais a vida para Jesus. Ei, querido, Deus te chama hoje para um relacionamento mais íntimo, um relacionamento sacrificial, um relacionamento em que Ele entregou a vida por você e você entrega a sua vida para Ele. Ei, o sacrifício precisa passar de nível, meu querido. Precisa passar de nível. Então nessa manhã, antes de nós celebrarmos a ceia, irmão, se alguém aqui, ouvindo essa palavra, se sente necessitado em se reconciliar com Cristo, eu te convido, se levante no seu lugar, venha até aqui à frente, um dos obreiros vai orar por você, mas não faça isso sem a consciência de que sair daqui precisa ser diferente. Se alguém que ainda não aceitou Jesus e quer confessar Ele, irmão, venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Ah, pastor, eu saí da minha casa hoje debaixo de uma confusão. Irmão, isso é ter uma família. Vem aqui, nós queremos orar por você. E isso precisa ser confessado. O pecado confessado é perdoado. O pecado incubado leva à morte. Glória a Deus. Então, irmão, você que precisa, vem até aqui à frente. Já está tendo festa no céu agora.
na Santa Ceia. Você que precisa se reconciliar. Pastor, eu estou tão desanimado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Desânimo existe em duas coisas. Primeira, às vezes o excesso de luta está te cansando, mas isso não faz você desistir. Ou o pecado. Pecado faz todas as vezes você pensar em desistir. E todo mundo aqui peca, irmão. E de verdade, os que têm coragem de vir aqui à frente é menos pecador do que aqueles que estão acostumados a ficar sentado no banco sem confessar pecado nenhum. Então, meu querido, se você precisa, venha até aqui à frente. Essa Santa Ceia será diferente para você. Mas você já começa a precisar preparar o ambiente de forma diferente. Se fez carne por amor a mim. Levaram meu amigo numa cruz. Céu chorou. Mas alguém, irmão, vem até minha frente, não precisa ter vergonha. Irmão, nós precisamos entender o que é o sacrifício de Jesus, até mesmo porque filho de crente não é crente. Filho de crente precisa se converter também, aceitar Jesus também. Céu chorou, Pai se afastou. O sangue se tornou o véu rasgou. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Ora, manacora, badacai. Sol brilha mais forte agora. Ira, manaca, manassuri, Ele minicai. ressuscitou. Ira, manarabadacoira, baracai. Vem até aqui à frente. Mais forte agora. Deixa o sacrifício de Cristo te entrar dentro de você. Deixa o sacrifício de Cristo invadir você. Deixa o sacrifício de Cristo tocar o seu coração. Mais forte agora.
deixo para trás. Enquanto mais eu corro para ti, mais eu me deixo para trás. Coração queima, e toda vez que eu ouço esse nome, meu coração queima. Toda vez que eu ouço esse nome, meu coração queima. E toda vez que eu ouço esse nome, meu coração queima. Toda vez que eu ouço esse nome, meu coração queima. Toda vez que eu ouço esse nome, meu coração queima. Toda vez que eu ouço esse nome, meu coração queima. Se você precisa confessar ou você quer aceitar Jesus, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. E começa a falar em línguas. Não existe ambiente mais profético, não existe lugar mais santo, não existe ambiente mais sobrenatural do que esse. Aquele que tem profecia começa a dar profecia. Aquele que tem revelação começa a entregar a revelação. Esse é o ambiente para isso. Os obreiros vai te orientar, vem até aqui à frente, se sirva.
Mas não tome a Santa Ceia antes de todos estarem já com a sua ceia em mãos, para nós fazermos isso juntos. Amém? Se fez carne por amor a mim. Deixou o Pai pra me salvar. Passear comigo, Cristo sofreu em meu lugar. Cuspiu em sua face,
Antes da Santa Ceia, feche seus olhos. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor. Senhor, até agora era um suco de uva e um pedacinho de pão. Mas agora é o Teu corpo e o Teu sangue, o Teu sacrifício. Senhor, e nós apresentamos agora o nosso sacrifício a Ti. Somos nós, Pai. Senhor, toma cada um aqui conforme Tu queres. É o que eu te peço. Pode participar. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse momento de ceia, Senhor. Esse momento de sacrifício. Esse momento que o Senhor nos preparou. Obrigado, Jesus. O Senhor nos renova, Senhor. O Senhor nos renova o nosso entendimento, que nós entendemos, Senhor, aquilo que é para nós entregarmos a Ti. Senhor, Tu és santo. Tu és santo, 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 santo. Obrigado. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esse dia. Dê uma semana abençoada, leva cada um em paz. É o que eu te peço, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja acrescentado sobre todos. Pai, despedindo teu povo, regaça seus lares. Peça seus anjos em ação, os guardando do mal e do pecado. Quem crê diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus abençoe a todos, amar vocês, faz bem para minha alma.